O reino dos céus não vem com aparência exterior. E vocês não poderão dizer, ei-lo ali, ou ei-lo aqui. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Essas são palavras de Jesus. Você deve se lembrar disso. Mas, afinal de contas, o que ele estava querendo dizer com isso? O reino dos céus está dentro de vós. Não há aspectos exteriores que venham identificá-lo. Vocês não poderão dizer, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque este reino, ele está dentro de vós. Sabe, eu quero convidar você a meditar comigo sobre essas palavras, porque isso pode fazer toda a diferença em nossa vida, e afinal, é exatamente isto que nós queremos, eu e você. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, não estamos. Você não está sintonizado nessa rádio ou me assistindo pela internet para perder o seu tempo, porque você não encontrou algo melhor para fazer, não. Nós desejamos ouvir algo que venha de Deus para alimentar a nossa alma. E Deus hoje, Ele ministrou algo em meu coração sobre dois reinos e dois pensamentos que conduzem as pessoas ao domínio destes reinos. E é claro, você sabe disso, nós estamos nos referindo ao reino dos céus. Este é um dos reinos. E o reino das trevas, o reino de Lúcifer, dominado por Satanás. Sabe, certa vez perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar tributos a César. E as pessoas, os fariseus, que fizeram a ele esta pergunta, eles tinham uma grande malícia por detrás desta questão. Veja, eles perguntaram, é lícito ou não pagar imposto a César? Eles colocaram Jesus numa situação tal que se ele respondesse que não era lícito, ele saía preso dali pelos soldados romanos. E se ele respondesse que era lícito pagar, ele seria apedrejado pelos judeus, porque aqueles judeus eram revoltados pela situação em que eles viviam, dominados por César, e sendo obrigados a pagar impostos a Roma de tudo quanto eles produziam. E eles desejavam com ardor na alma o Messias, para que o Messias viesse libertá-los daquela situação, viesse implantar um novo reino. Jesus, então, pediu a eles uma moeda do tributo e disse, dá-me uma moeda do tributo. E eles deram a ele a moeda. Ele disse, de quem é essa fisionomia, esta cara, essa imagem esculpida na moeda?
E disseram a ele: esta imagem é de César. Ele jogou uma moeda para eles e disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe, e eles ficaram assombrados, assustados com essa resposta. Mas quando nós nos aprofundamos no que Jesus acaba de responder aqui, nós percebemos que é muito mais do que uma maneira inteligente de escapulir de uma cilada nesta pergunta dos fariseus. Ele trouxe uma profunda revelação. Ele falou de reinos diferentes. Ele falou de Deus e ele falou de César. Ele disse que existem dois reinos e que as pessoas precisam saber distinguir as coisas que pertencem ao reino de Deus e ao reino deste mundo, ao reino de César, ao reino de Lúcifer, ao reino das trevas. Jesus trouxe à tona uma profunda revelação, que se nós não soubermos distinguir, discernir, fazer a divisão, separar as coisas, estaremos cometendo um erro fatal. E tendo sobre nós, sem imaginarmos isso, um outro reino dominando, e não aquele que pensamos. Ou seja, quando nós dirigimos os nossos pensamentos a Israel, sabe, eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes ali no Monte Carmelo. Você já ouviu falar desse monte? É justamente esse. É um monte em que o profeta Elias confrontou os profetas de Baal e os profetas de imagens esculpidas de Acerias. E ele, ao chegar ali e ver aqueles homens prestando culto a estes deuses e imagens e adorando a Baal, ele disse a esses homens: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Preste atenção nisso. Isso é uma revelação de Deus para a tua vida e para a minha vida. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmão. Preste atenção, você que me ouve agora em qualquer lugar. Veja o que o profeta Elias está dizendo aqui ao se confrontar com os profetas de Baal. Ele disse: até quando cocheareis? Ou seja, vocês vão estar vacilando. Cochear é mancar de uma perna, andar coxo. É um andar vacilante, é um andar que não é seguro. Até quando vocês vão cochear, andar vacilante entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, vamos seguir. Se é Baal, se é o capeta, se é o diabo, se é isso que vocês querem, abracem a ele, mas saibam que é o diabo. Saibam que vocês estão sob o domínio do reino dele. Porque vocês estão enganando a si mesmos e enganando as pessoas, dizendo que esse culto é um culto prestado ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus Todo-Poderoso. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, achando que Deus vai se misturar com esse paganismo. Que esse Deus que é santo, 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 vai se misturar com as imundícias de vocês.
de vocês. Vocês estão enganados, porque Deus, Ele não é Deus de confusão. As coisas são definidas, elas são claras, elas são direcionadas. Ele coloca 2 caminhos diante de nós e somos livres para escolher. Mas Deus não quer que haja confusão em nossa mente. Se vamos seguir o caminho da maldição, se vamos seguir o caminho da morte, devemos saber que esse é o caminho que nós estamos andando. Ele nos levará à destruição, ele nos levará ao inferno, mas é necessário saber que você tenha consciência disso. Você está andando por este caminho, o caminho da morte, o caminho da maldição. Escolha e vai em frente. E há o caminho da vida, e há o caminho da paz. Você deve saber escolher, discernir, separar. Sabe, o profeta Isaías, certa vez ele lançou um lamento sobre uma situação. E ele disse: ai daquele que chama o que é doce de amargo, e o amargo de doce. Ai daquele que chama aquilo que é profano de santo, e o que é santo de profano. Ai daquele que toma a luz por trevas e as trevas por luz. Ou seja, ai daquele que é incapaz de discernir. As coisas devem ser separadas. Aquilo que é amargo pertence a um reino. Aquilo que é doce pertence a outro reino. Aquilo que é treva pertence a um reino, aquilo que é luz pertence a outro reino. Aquilo que é profano pertence a um reino, e aquilo que é santo pertence a outro reino. Não há como você mesclar isso. Não há como você unir essas coisas, não há como você confundi-las, mesclá-las e colocá-las num liquidificador espiritual e começar a viver a sua vidinha religiosa e achando que você está no centro da vontade de Deus. Olhe para a situação que vivemos em nossos dias. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, não é difícil você perceber isso. Não é difícil você discernir que tem havido uma grande confusão. De maneira que a grande maioria esmagadora das pessoas que frequentam hoje as igrejas espalhadas por aí, elas não sabem mais o que é pecado e o que não é, o que é santo, o que é profano, o que é luz e o que é treva. Elas são incapazes de dimensionar o que pertence a esses 2 reinos inteiramente opostos, e estas pessoas estão perdidas. Isso é grave, missionário? Você pode perguntar. É gravíssimo. Porque nós estamos tratando da nossa alma. Nós estamos tratando de nossa salvação eterna ou nossa condenação eterna. Isso não é brincadeira. Nós não podemos entregar o destino de nossa alma a um qualquer, a ambição de um qualquer, ao desvaneio espiritual de um qualquer. Não, nós precisamos meditar. Sabe, hoje
eu recebi uma ligação de uma irmã muito desesperada, pedindo oração. E eu orei por ela, mas o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe essa realidade. O meu povo, disse ele, está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento da minha palavra. Escute isso. Sabe, o reino dos céus está dentro de nós. Quando nós não temos consciência disso, somos envolvidos e bombardeados por muitas situações ao nosso redor, todos nós. Todos nós passamos por situações assim na família, ou enfermidades, ou na área financeira. Eu não sei, o leque é tão grande de situações de nosso convívio, de nossa vida, e constantemente estamos sendo apedrejados, alvejados, e o diabo se levanta de todas as formas. Mas a maneira como nós vamos nos comportar nessas tempestades é que definirá a que reino nós pertencemos. Você está entendendo isso? Veja o que Jesus disse. Ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Ou o reino das trevas. Porque se eu começo a murmurar, preste atenção, se eu começo a maldizer, e não adianta, meu irmão, você pode ser aqueles crentes que na igreja levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia, saltita e rodopia, e fala em línguas estranhas, aquela coisa toda, mas acontece é que a sua vida não se resume a 2 horas num culto religioso em uma igreja qualquer. A tua vida são 24 horas por dia. E se numa situação qualquer você murmura, você maldiz, você xinga, você está atraindo o domínio e o governo do reino das trevas sobre a tua vida. Porque esta é a chave que abre as comportas do mal, da maldição, da praga, das obras do inferno, das amarrações do capeta. São as murmurações, é quando você maldiz, é quando você emite palavras negativas. Isso não vai mudar nunca. Deus não faz, Deus não está vendo isso. E você começa a murmurar, e as tuas palavras, elas têm poder. Eu quero lembrar a você, minha irmã, meu irmão, você que me ouve agora, aquilo que Jesus ensinou. Ele disse: tudo o que disserdes, se creres no vosso coração, assim será. Sabe, o homem de Deus, a mulher de Deus, você precisa entender que o reino dos céus não está lá fora, e é o aspecto externo. Não espere vir anjos com espadas na mão. Eles podem até vir, mas eles vão depender daquilo que está dentro de vós, daquilo que você vai falar, da fé que você vai manifestar, das palavras que você vai dizer, das tuas atitudes. E aí aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus, e nenhuma praga virá sobre vós, e nenhum mal sucederá, e 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, porque você toma a postura de quem pertence ao reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Você não está ligado à aparência exterior das coisas, você não está ligado, você não é motivado, você não é conduzido pelos acontecimentos externos, você é conduzido e você é movido por aquilo que está dentro de você. O reino
dos céus, e você sabe que tudo é possível, e você sabe que o mar pode se abrir, e você sabe que Deus, Ele jamais perderá o controle, jamais perderá o domínio e as rédeas da tua vida e da tua história. Ele está com você. Ele não te abandona. Então preste atenção. Escute isso. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. Isso é bíblico. Eu preciso de oração. E eu peço oração às pessoas em meu favor. Isso é bíblico e é correto. Mas você não pode viver firmado apenas nisso. Não. Porque o reino dos céus deve estar dentro de você. Sua conduta. Mude isso. Mude isso. Comece a profetizar. Você lembra daquele episódio de Ezequiel? Lembra disso? Todos conhecem. É um trecho bíblico tão conhecido. Quando o Espírito Santo levou Ezequiel e colocou ele no meio de um vale de ossos secos. E ordenou a ele: Ezequiel, examine esses ossos. Veja o que Deus está fazendo. Examine esses ossos. Ele começou a examinar e pegou na mão, olhou, cheirou, olhou de perto. E Deus perguntou a ele: o que é que você acha? Você acha que esses ossos, você os examinou? Você acha que eles podem voltar a viver? O que é que você fez? Sabe, ele teve grande temor. Era um profeta de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava diante de algo que era tão impossível. Talvez se Deus colocasse ele diante do mar vermelho e perguntasse se pudesse se abrir, ele teria mais convicção na sua resposta, mas ele estava diante de um vale de ossos apodrecidos pelo sol. Não eram esqueletos com pele e carne ou algo assim. Eles não tinham nem sequer vermes andando sobre os ossos. Tudo estava queimado pelo sol. Estavam ressequidos. Não havia o menor sinal de vida nem de verme. E Deus pergunta: podem voltar a viver? Ele olhou para os ossos. Ele olhou para Deus. Ele olhou de novo para os ossos. Ele olhou para Deus. E pensou: que situação. Se eu responder que não, demonstrarei minha total incredulidade numa situação tão impossível. Eu não posso dizer isso. Se eu responder que sim, estarei envolvido em algo que é mais do que fantástico. É mais do que extraordinário. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. São ossos, se fosse um defunto. Se ainda tivesse rim, fígado, coração, baço, globo ocular, cabelo, talvez eu fosse mais motivado, mas eu examinei. E ele disse: Senhor Deus, só tu o sabes. E então Deus ensinou a esse homem e disse: então você vai aprender. E eu vou te mostrar da onde sai o milagre, da onde surge o sobrenatural, da onde surge a transformação, a mudança, o miraculoso, o sobre-humano, aquilo que ninguém pode fazer. Ezequiel, abre a tua boca e profetiza sobre a morte, profetiza sobre os ossos secos sem vida, e diga a eles com a tua voz:
Meu Deus! Então o reino dos céus estava dentro dele. Porque Deus mandou ele dizer: ossos secos, ouvi a voz de Deus, mas a voz era dele. Era ele quem estava profetizando. Deus estava ensinando a ele que o reino dos céus não há nada impossível. E ele disse: profetiza os ossos. Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode fazer parte desse reino. Você não pode estar coberto por esse reino, envolvido por esse reino, se não houver fé. Diga a esses ossos: ouçam a voz de Deus. Farei vir sobre vós nervos, tendões, cabelo, olhos, coração, rim, fígado, bolso, estômago. Sabe, e a Bíblia diz que quando ele profetizava, ele escutou aquele barulho, meu irmão, e ele percebeu que a coisa não era brincadeira, que coisa maravilhosa. Ele viu aqueles ossos obedecendo e se juntando osso a osso, e formando um esqueleto, e viu a pele, cabelos, dedos, olhos. E ele então encheu seu coração de fé, porque ele viu que o reino dos céus estava dentro dele. E Deus então disse: agora profetiza o fôlego da vida. Vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Sabe, meu irmão e minha irmã, aprenda isso. Escute, mude tua história. Às vezes você procura um milagre, a bênção e tudo de bom que pode advir do reino dos céus para a sua vida. E você vai na igreja A, na B, na C cedilha, na H, e cada um diz: Deus está aqui, e é só aqui que ele opera. E é aqui nesse lugar que se encontra o reino dos céus. Mas Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de vós. Está dentro de vós. Preste atenção nisso. Mude seu comportamento, sua maneira de falar, de agir diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas, daquilo que é impossível acontecer. Lembre, o reino dos céus está dentro de vós. Quando Elias confrontou os profetas de Baal, ele trouxe uma grande verdade à tona. Ele disse: vocês estão misturando as coisas. Preste atenção. A Bíblia Sagrada diz que muitos serão enganados. Nós estamos falando de ilusão, estamos falando de engano. Estamos falando de gente que pensava que iria para o céu e que será lançada no lago de fogo e enxofre. Você conhece a Bíblia talvez melhor do que eu e sabe que isso é verdade. E isto está profetizado na palavra de Deus. As pessoas irão chegar diante do trono do Senhor, e Jesus dirá a elas: eu nunca conheci vocês. Elas vão se espantar e se assustar com isso, e serão lançadas fora, e elas vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu fiz até milagre, eu até expulsei demônio, eu profetizava. E elas não se deram conta que havia um outro reino imperando sobre elas, dominando sobre elas. Judas Iscariotes, ele não se dava conta, ele cria que Jesus era o Messias, ele fazia milagre em nome dele, ele era um dos apóstolos, mas havia um outro reino dominando
dominando seu coração, sua mente, dominando sua vida, o reino das trevas. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos livre-arbítrio. Existem muitas pessoas que estão fazendo da casa de Deus um covil de salteadores. Sabe, e você que conhece a Bíblia, sabe que essa expressão não é uma invenção minha, mas foi o que Jesus disse sobre os fariseus, que tornaram aquele lugar de oração, de prece, de comunhão com Deus em um covil de ladrões e de salteadores, aonde o que reinava e imperava era a ganância, era o desejo do lucro fácil, era a ambição política e toda espécie de carnalidade. Havia um outro reino sobre eles. Era um covil de salteadores lidando com as coisas santas do Senhor. Eles estavam misturando as coisas e um outro reino estava sobre eles. Foi o que o profeta Elias, ele disse aos profetas de Baal: vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, vamos seguir. Existe um caminho, existe uma conduta. Se é Baal que vocês querem, então sigam a ele. Preste atenção, Elias deixou claro isso. Se é isso que vocês querem, então não percam o seu tempo. Sigam esse caminho. Meu irmão, minha irmã, amigo, você que me ouve em qualquer lugar, existem pessoas que não querem mudança de vida. Elas não querem transformação. Por isso, muitos estão na igreja e vivem em prostituição. Muitos estão na igreja movidos unicamente por ambição, por se tornarem ricos e empresários bem-sucedidos. Deus é apenas o meio através do qual eles alcançarão seus projetos, projetos políticos, projetos financeiros, projetos empresariais. Eles querem apenas usar a Deus. E muitos estão assim. Eles desejam as coisas que satisfazem a carne, os ritmos sensuais, não é? As vestes imorais e sensuais. Não é verdade? De maneira que hoje você observa as coisas deste mundo vomitadas dentro da maior parte das igrejas. E a Bíblia diz que aquele que se tornar amigo desse mundo constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Preste bem atenção. Não perca o seu tempo. Eu preciso encerrar essa mensagem. Se é isto que você quer, se são estas coisas que te atraem, o desejo da fama, da riqueza, a prostituição, a lascívia, se é isto que você quer, não perca o teu tempo em igrejas. Entregue tua alma ao diabo. Sirva a ele. Sirva a Baal. Porque você vai para o inferno. Você será lançado no lago de fogo e enxofre. Não se engane. Não perca o seu tempo na igreja. Abrace logo a Baal e as coisas das trevas. Desfrute do tempo que te resta, dos prazeres da carne. Porque você vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre.